Boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que estiverem vendo o vídeo no nosso canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas e Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de agosto, nós estamos trabalhando o livro Religião dos Espíritos, de Chico e Emmanuel, né? Na noite de hoje, nós teremos nossa querida Cibele falando sobre Examina a própria aflição. Mas, como sempre, antes de passarmos a palavra para a nossa querida Cibele, vamos fazer a nossa vibração planetária. Então, eu solicito aqueles que ainda não estão num lugar mais calmo, mais tranquilo, que para lá se dirijam. Vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a amorosidade extrema partindo do nosso coração. Vamos sentir vibrar uma luz cor-de-rosa, tomando conta do nosso coração, tomando conta do nosso campo, do ambiente onde estamos e sendo projetada essa luz intensa, brilhante para o nosso planeta Terra. Podemos visualizar o nosso planeta miniaturizado entre as palmas das nossas mãos, o nosso planeta azul, recebendo essa energia de paz, de amor, de compaixão, para que suas energias sejam revitalizadas, para que se diga não às guerras, às violências, às barbáries, às tragédias que constantemente têm assolado a nossa humanidade. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Mãe Santíssima, misericórdia do nosso planeta. Que toda a humanidade sofredora possa ser abençoada com o manto de Maria Santíssima, que possamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus nos recomendou na sua moral cristã. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso planeta, abençoe a nossa família, nos trazendo paz, luz, harmonia, e que nós sejamos um elemento de paz aonde estivermos. Que assim seja. Muita paz, muita luz para todos nós. Bele, a palavra é sua. Olá, boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos, não é? Reunidos para nosso bate-papo. E nesse momento rogamos a nosso Mestre Jesus que ele se faça presente, que derrame sobre todos nós muita luz, muita paz, que envolva os nossos corações e as nossas mentes na noite de hoje, para que a gente possa realizar o nosso encontro, a nossa reunião virtual, numa atmosfera de muita luz, de muita paz. Então, é o que nós sempre pedimos, a paz nos nossos corações. E através dos estudos, né, dos nossos encontros, nós estamos cada dia dando um passinho a mais, né, nessa caminhada, que é o objetivo, né, de todos nós, de forma individual e coletiva, que é o caminhar para nossa melhoria, como ser espiritual, como espíritos imortais que somos, não é? Então, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre um trecho do livro que foi escolhido, né? O livro que está sendo trabalhado no mês de agosto, nesse mês, é o livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? Nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito mentor dele, Emmanuel. E esse livro, né, A Religião dos Espíritos, eu achei interessante quando eu fui ler a introdução, né, o prefácio, e achei assim uma observação aqui que eu anotei, né, para passar aqui para a gente, que fala o seguinte: Emmanuel
junto com a equipe espiritual, eles frequentaram uma casa espírita na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, por 91 sessões de estudos, né? Sessões públicas, ou seja, as doutrinárias, onde foi feito o estudo do Livro dos Espíritos. Então, a equipe espiritual compareceu por 91 reuniões, né? E a equipe dos encarnados do Centro Espírita, Comunhão Espírita Cristã. Então, eles foram juntando, né, nessas 91 sessões, o material necessário para depois fazer o resumo e, através de Chico Xavier, fazer o livro, né, Religião dos Espíritos. Eu achei interessante que essas sessões públicas, né, do estudo da doutrina espírita, baseado no Livro dos Espíritos em Uberlândia, foi realizada em 1959. Eu nem era nascida, né? E acho tão bacana porque a doutrina espírita, as orientações são atemporais, né? Para a gente ter uma noção de que décadas se passam e a gente às vezes se vê naquelas situações tão atuais, né? Que a equipe espiritual sabe que a evolução moral dos espíritos é muito lenta. Então, foram reuniões onde eles fizeram algumas anotações, como o Emmanuel mesmo fala, né, nessa introdução, que após as reuniões públicas, onde a equipe de encarnados escolhia o tema para o desenvolver, né, durante o trabalho, e a equipe espiritual fazia do lado de lá suas anotações também, e depois eles juntaram para formar o livro. Então, achei muito interessante essa observação e como a gente vê que como ainda estamos andando devagar, né? Porque as orientações de mais de 60 anos atrás estão nos servindo ainda nos dias de hoje e com certeza vão ser as orientações que vão nos ajudar daqui a algumas décadas também, né? Porque é muito complicado a gente fazer as nossas melhorias em uma encarnação só, né? Então, poucos são os espíritos que conseguem isso, né? Dar grandes saltos evolutivos em apenas uma encarnação. E nós estamos aqui, né? Nos nossos passinhos pequenos, não digo que é passinho de formiguinha, porque a formiga é rápida, né? Então, a gente sempre fala, passo de formiguinha. E às vezes a gente se engana, porque as formigas andam muito rápido, né? Mas nós estamos aqui na nossa caminhada. Importante é isso. Então, na noite de hoje, foi escolhido, digamos assim, um trecho desse livro, onde fala sobre examina a própria aflição. Então, Emmanuel nos chama a uma reflexão sobre a questão das nossas aflições, né? O que nos aflige. Então, assim, cada espírito, ele tem a sua, digamos assim, característica pessoal, porque ele tem uma identidade única. Então, cada um de nós tem algo que nos aflige e nós é que temos, cada um de nós é que devemos fazer a nossa avaliação, a nossa autoanálise e ver o que realmente está nos afligindo, identificar essa aflição para que a gente possa tentar resolver da melhor forma possível. Então, assim, se a gente for definir o que é aflição, nós poderíamos dizer o seguinte, que a aflição é o padecimento de uma dor que o espírito está ali sofrendo, né? E essa dor, ela pode ser física, emocional,
moral e psicológica. Então, são um leque, né, bem amplo que a gente tem que nos tira da nossa paz, da nossa tranquilidade, nos dá algum tipo de angústia. Então, essa aflição, ela pode se expressar como preocupação, como um desassossego, ou um desespero, ou uma agonia, ou seja, qualquer sentimento que nos tire a nossa paz. Então, a partir do momento que nós vamos parar e analisar o que está nos afligindo, o que está causando a nossa aflição, já fica mais fácil da gente conseguir buscar uma solução para isso. Porque a dor, gente, a dor, a aflição, as angústias fazem parte do nosso processo. Não temos como fugir disso. Nós já estamos em um grau de entendimento da doutrina espírita, já tivemos várias e várias vezes aqui conversando, né? Toda semana estamos juntos, né? Conversando para entender melhor como é esse processo do autoconhecimento, para que a gente possa fazer as nossas melhorias das nossas imperfeições, não é? Então, nós já estamos num patamar de entendimento e de conhecimento para fazer isso, né? Então, a gente sabe que a dor faz parte do processo. Não necessariamente o nosso Pai Criador nos fez reencarnar para, né, maltratar, botar em situações difíceis, não. Nós sabemos que tem as escolhas, o livre-arbítrio, a programação, né? Então, Emmanuel, nesse texto aqui, ele nos fala que cada espírito, ele tem a sua própria aflição característica, né? Como ele diz aqui, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. É uma frase de Emmanuel, né? Então, ele nos diz que o primeiro passo é esse, a gente parar e ver o que é que está tirando a nossa paz, né? Então, todas as aflições, elas se caracterizam por alguns tipos ou nomes especiais. Então, aqui ele diz que a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Ele dá uma lista, né? Uma lista muito grande, que eu não vou citar aqui todas, mas eu achei interessante algumas, né, palavras que ele coloca aqui, né, onde ele nos chama para esse autoexame, né, essa autorreflexão, e a gente vê onde está a nossa própria aflição. Para quê? Para que ela não se converta na nossa inquietude, que arrasará, né? Pode se transformar numa tempestade emotiva que vai nos arrasar. Então, assim, quando a gente começa através da meditação, através do silêncio, através das pausas que a gente dá no nosso dia, em algum momento, ou nos finais de semana, enfim, nessas pausas que a gente dá aquela paradinha para a gente conversar com a gente mesmo, né? Como diz, conversar com os nossos botões, para que a gente faça essa autoanálise e a gente possa identificar, né? E é o chamamento que Emmanuel nos faz. Então, ele diz aqui que a aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se a cólera. A aflição do crime chama-se remorso. E a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Então, ele dá uma lista de vários sentimentos, várias atitudes que têm as suas consequências. Então, a gente deve realmente procurar combater a inveja, como ele diz aqui, ó, a inveja, a aflição da inveja chama-se despeito. Então, inveja, ciúmes, avareza, apego material, todos esses sentimentos negativos,
eles levam inevitavelmente, a uma consequência que também é negativa, né? Então, o objetivo que eu entendi aqui de Emmanuel é exatamente isso, né? Vamos parar, vamos pensar, né? Porque nós temos uma infinidade de sentimentos, é um turbilhão, né? De emoções, de sentimentos dentro de nós. E como eu já falei, cada espírito tem a sua identidade própria, né? Uns têm mais tendência para a inveja, outros têm mais tendências para a impaciência, para o nervosismo, outros para o desânimo, outros para a inércia, de não querer fazer nada, né? Então, todos esses sentimentos vão impactar na vida da gente. E se a gente não tratar, se a gente não. É como uma doença, como outra qualquer. Quando a gente não trata, o que é que acontece? A doença vai evoluindo, ao ponto de nos adoecer, né? E, em alguns casos, ser irreversível o tratamento, né? Então, aqui ele está nesse livro, especificamente nesse capítulo aqui, desse livro, ele está tentando nos direcionar, né, para que a gente possa analisar e parar. Gente, qual é o sentimento que mais me incomoda? Eu tenho inveja dos outros? Eu tenho ciúme de alguma coisa, né? Eu tenho muito apego material, né? Então, são sentimentos que às vezes a gente não se dá conta que a gente tem, né? Fica muito ali camuflado, né? E as aflições estão lá. A gente está ali o tempo todo. E muitas vezes a gente não sabe, poxa, hoje eu não estou bem, hoje eu estou desanimado. A gente às vezes não se dá conta que esses sentimentos, muitas vezes de tristeza, do desânimo, vão crescendo, né? Vão crescendo e vão tomando conta. E às vezes a gente não se apercebe disso. Então, esse é um pequeno exemplo que eu estou dando, né? Do desânimo, da falta de energia, né? Então, Jesus, ele sempre nas suas falas, nas suas pregações, ele falava, né? Bem-aventurados os aflitos. Por que Jesus falava isso? Então, assim, bem-aventurados os aflitos, aqueles também que sabem passar pelas aflições com fé, sabendo que não estão desamparados, né? É a crença em Deus, que a gente não pode nunca, em momento algum das nossas vidas, a gente nunca pode deixar de ter a certeza do amparo. E Jesus falava isso sempre, né? Bem-aventurados os aflitos. Vinde a mim todos os que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então eram falas que Jesus dizia porque ele sabia do estado moral, né, que a raça humana estava passando naquela época, 2024 anos atrás, e que continua passando, né, do desequilíbrio, das aberrações morais, né? Então, Jesus jogou as sementes para que, a depender do terreno que ela caia, se for um terreno fértil, vai germinar e crescer. Se for um terreno árido, não vai germinar e esse espírito terá que, infelizmente, passar por várias provas difíceis, várias reencarnações difíceis, para que ele possa, né, ficar como uma terra fértil para receber os ensinamentos do Evangelho. Então, as aflições fazem parte. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as aflições fazem parte. O Mestre Jesus já nos sinalizava isso, mas ele não desanimou.
em momento algum, ele próprio, né, na sua infinita luz, porque Jesus é a luz do mundo. Né? E às vezes eu fico pensando assim, que aflição, gente, né? Que dificuldade imensa um espírito governador do planeta Terra teve que fazer para ele compactar aquela energia gigantesca em um corpo material como o nosso. Né? Então, só isso aí já é um grande sofrimento, já é uma grande prova para esse ser iluminado, né? Esse governador do planeta Terra. Então, eu fico às vezes pensando, gente, foi muita doação, muita. E depois passar por todo aquele calvário, por todas as provas. Então, é muito amor, é uma missão, assim, fantástica, maravilhosa, que eu acho que a gente não tem dimensão da missão que Jesus teve ainda nos dias de hoje. Acredito que nós não temos a dimensão da grandiosidade que foi a missão do Mestre Jesus aqui no planeta Terra. Né? A começar por essa questão do choque energético, da vibração que ele tinha com a vibração do planeta tão atrasado. E, assim, ao meu ver, não evoluímos muita coisa, não. A evolução houve o quê? Tecnológica. Houve um avanço gigantesco, principalmente nessas últimas 5, 6 décadas, né? A civilização humana deu um salto mortal, assim, em tecnologia. Mas, moralmente falando, houve também uma queda muito grande, porque se a gente abre hoje, pega um celular e vai olhar, né? A gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa feia né? Que antes a gente não tinha acesso a essas informações, né? De guerras, de abusos, né? Violências com idosos, crianças, enfim. Então, o Mestre Jesus, ele nos deixou, né, esse legado, dizendo que todos os aflitos e sobrecarregados fossem até ele, porque ele iria aliviar aquele peso. Né? Então, aqui Emmanuel ele finaliza o texto dizendo que os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Então, saber suportar aquelas vezes uma aflição, uma angústia, algo que nos tira a paz, uma coisa pequenininha, que às vezes a gente transforma numa coisa enorme. Saber passar por esses momentos, essas dificuldades, vai nos dar, tipo assim, um trampolim que a gente possa, né, evitar males maiores na vida eterna do espírito, nas próximas encarnações. Né? E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou ao monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, eu acho que sim, Emmanuel, maravilhosamente, ele fala, né, com poucas palavras, muita coisa. Né? Então, vamos, né, minha gente, procurar, primeiro, identificar o que está sendo de mais, assim, negativo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, tentar nos trabalhar, cada dia um pouquinho, e as aflições que são necessárias, que a gente realmente precisa passar, vamos tentar passar com muita fé em Deus, muita força, né? Porque tudo passa. O próprio Chico Xavier tem uma mensagem belíssima, onde ele diz: tudo passa, só Deus é eterno. E é a pura verdade. Então, todas as vezes que a gente estiver na angústia, na aflição, passando por uma turbulência, seja física, emocional, psicológica, moral,
vamos orar, pedir a Deus, né, força, paciência, resignação, que a presença do Mestre Jesus esteja sempre ali junto de nós e Ele nunca nos desampara, sempre vai estar o nosso anjo de guarda ali conosco, a equipe espiritual que nós sabemos que está aqui agora conosco, nos acompanhando no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, sendo virtuais ou presenciais, estamos sempre ali de mãos dadas, unidos, né? Então eu acho que a mensagem que Emmanuel nos passou quando ele, né, fez esse compilado dessas mensagens em 1959, há mais de 60 anos, ele queria e ainda continua, né, desejando que nós, espíritos encarnados, possamos nos esforçar o máximo que a gente possa nessa encarnação para fazer as melhorias, as mudanças e nos esforçar o máximo possível, né, para isso. Então, meus amigos, eu espero que eu tenha passado a mensagem de uma forma clara e que o nosso Mestre Jesus continue aqui conosco, presente sempre, derramando luz sobre todos nós, fortalecendo a esses irmãos queridos e abnegados da equipe espiritual que estão aqui conosco na noite de hoje e em todos os dias de nossas vidas, né, nos acompanhando, os nossos parentes desencarnados, tão amorosos também, que nós sabemos que também estão sempre por perto, que sejam todos envolvidos em muita luz e em muita paz, e que nós possamos ter uma semana também de muita tranquilidade e de muita harmonia, né? Uma boa noite e muita paz para todos nós. Bom, agora, reflexões feitas, como sempre digo, nunca me canso, vamos ver o que nos cabe, né? Não só apontar o outro, mas ver o que nos cabe, né? Para que possamos corrigir e sermos melhores, um pouquinho de nada que seja a cada dia. Esse é o nosso objetivo do nosso caminhar reencarnatório. Então, vamos voltar, se saímos de lá para o nosso cantinho da conexão, se estamos lá, ótimo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar em conexão com a espiritualidade do bem dessas casas irmãs, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos dando forças, fé, para que nós possamos caminhar com passos fortes e firmes, enfrentando os nossos desafios, que não são poucos, afinal estamos num mundo de provas e expiações, né? E que tenhamos fé. A fé remove montanhas, já nos disse Jesus, né? Então vamos fortalecer a nossa fé, vamos pedir a Deus sempre forças. Isso é um pedido que nunca é recusado. Alguns pedidos que fazemos a Deus não podem ser atendidos como nós os queremos, né? Mas esse de pedir forças para os enfrentamentos, esse sempre vem a contento, né? Sempre vem. Então vamos pedir a Deus paz, luz, misericórdia, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar, 3 respirações profundas, imaginando já as bênçãos divinas derramadas pelos 3 atendentes fraternos que já estão nos nossos lares conosco. Então vamos mentalizar essas bênçãos, vamos retê-las, vamos expirar o que não queremos, o que não nos faz bem, inspirando paz, luz, harmonia, saúde, almejando as curas que achamos necessárias. Retenhamos essas bênçãos de luz e expiremos o que não queremos mais, o que não nos faz bem. E uma última vez, inspirando todas as bênçãos, retendo-as em nós e expirando também paz, luz e harmonia, que é o que queremos para a nossa vida e para todos ao nosso redor. Mentalizando os atendentes fraternos que estão ao nosso lado, vamos conversar com eles um pouco, vamos dizer a eles com humildade o que achamos que necessitamos. Deus, nosso Pai, nos dará exatamente aquilo que necessitamos. Creio nisso, meus irmãos.
Vamos aceitar as respostas divinas aos nossos pedidos, às nossas súplicas, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então vamos, pedidos feitos, olhos fechados, a fé potencializada. Vamos agradecer esses nossos amigos queridos, vamos deixá-los trabalhar, derramando sobre nós as bênçãos que mais necessitamos no nosso caminho, curando os nossos corpos físico, mental, espiritual, emocional. Todas as curas possíveis e necessárias de serem feitas, tenhamos fé, serão realizadas. Enquanto esses nossos amigos queridos trabalham as nossas necessidades, o nosso campo, né? Já limparam a psicosfera do nosso lar, as nossas vibrações, para que possamos receber em abundância as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. Vamos fazer uma mentalização de paz, de harmonia, de tranquilidade, de calma, de confiança em Deus, para que possamos amenizar as nossas aflições, para que tenhamos a certeza do amparo divino, a certeza de que nada nos acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, a não ser que nós mesmos tenhamos provocado algo de ruim em nós. Aí sim, é de nossa própria responsabilidade, mas também nos cabe ter fé e esperança de que conseguiremos reverter qualquer quadro por nós mesmos mobilizados e pedindo a Deus de misericórdia que não está ao nosso alcance impedir de negativo acontecer na nossa vida, que possamos, dentro das possibilidades divinas, das nossas necessidades reencarnatórias, sermos libertados dessas influências negativas ou termos todas as forças necessárias para os enfrentamentos que se fizerem necessários. Nós somos luz, somos centelhas divinas. Basta que nos conectemos com o nosso eu superior, os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, mentores e guias estão sempre conosco, aguardando o nosso chamado. Não interferem voluntariamente na nossa vida, mas sempre estão conosco quando chamados. Vamos atender à luz a que estamos sendo requisitados através da mensagem de Jesus, o Cristo, através da doutrina que nós mesmos escolhemos atender e seguir. Que as bênçãos divinas se façam abundantemente sobre todos nós, sobre a nossa família, sejamos todos abençoados, amparados. Que Deus ilumine a toda a humanidade sofredora, piedade e misericórdia de todos, os que estão em luto, os que estão em leitos de dores, nos hospitais, os que estão nos sanatórios, nos manicômios, vítimas muitas vezes de obsessões cruéis, os que estão em presídios, principalmente os inocentes. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E que Deus também tenha misericórdia dos que estão em trevas, dos que promovem a desordem, as guerras, as lutas, as violências. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que Deus seja conosco, que as bênçãos divinas derramadas sobre nós por esses nossos queridos atendentes fraternos possam reverberar em todos os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, nos trazendo fé, força, vitalidade e as curas possíveis. Que Deus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo dias de paz, harmonia, glória, harmonia intensa para toda a humanidade. Que assim seja. Deus conosco. Está encerrada a nossa reunião. Lembrando que amanhã, quinta-feira, temos momentos gotas de luz e no domingo temos o encontro com Nossa Senhora. E no sábado, doutrinária festiva presencial na sede do Estrela de Jacó. Aguardamos todos às 16 horas. Muita paz para todos nós. Amém. Ó Lúcida!
constância nas horas de aflição. Vem encher de esperanças o nosso coração. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Vem surgir no horizonte, ó astro encantador, e sobre a nossa fronte derrama o teu fulgor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Aclara os transviados, almas que sobre o pó cairão fatigados, ó estrela de Jacó. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. A tua luz radiosa nos há de conduzir à estância gloriosa da vida no porvir. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Ali felizes seremos, e então cheios de amor, teu nome bendiremos aos pés do Redentor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus.